mais tranquilamente hoje, assim, nesse tema, a espiritualidade que nos liberta, a espiritualidade que nos aprisiona, a gente vive num mundo onde é conectado o tempo inteiro, é quase impossível fugir disso hoje. E a quantidade de informações que começam a passar no nosso entorno são muito grandes. O que eu tenho percebido, seja em eventos, conferências, no contato com as pessoas, é que a quantidade de informações ela é mais importante, ela passou a ser mais importante que a qualidade das informações. Isso é bastante perigoso. Então, a gente tem muita gente nós temos muitas pessoas que têm muitas informações, mas raras delas têm um nível de sabedoria. Veja, sabedoria mesmo, tá? Então, assim, por quê? Porque a sabedoria diz que você precisa praticar algo que você conhece. Então, se eu tenho muita informação e não pratico, não experiencio aquilo na minha vida, na minha existência, agora, como é que eu vou experienciar teorias complexas? Não, eu estou falando do dia a dia. Teorias complexas, ideias complexas, você estuda, raciocina, pensa, reflete, compara. Puxa, essa teoria diz isso. Mas sob a ótica da física é assim, sobre a ótica de espiritualidade é assim, sobre a ótica da tradição mística tal é assim. Isso não deixa de ser uma prática. Você está, de uma certa forma, tentando entender todo esse conhecimento novo. Eu tenho visto, nós tendemos a aceitar, a gente tende a aceitar muito rapidamente aquilo que a gente não entende. E tende a negar muito rapidamente aquilo que já foi batido exaustivamente. Bom, por um lado pode ser ruim, por um lado pode ser bom, depende de como a gente faz isso. Por exemplo, você tem conhecimentos e tradições muito antigas que, mesmo tendo sido muito batidas, são verdadeiras. Por exemplo, Jesus falava em amor. Ah, não, já estamos cansados de falar em amor, vamos falar de outra coisa. Não, a gente não sabe. Vamos passar nesse mundo, no próximo, no outro, nos universos superiores, seja onde estivermos, a gente sempre vai falar de amor. Agora, a gente não pode passar a eternidade, por exemplo, debatendo se o objeto que caiu no estado do Novo México em Roswell era um disco voador ou era um experimento militar, tecnológico, secreto. Claro que é um absurdo uma teoria para outra, não é que eu estou comparando. Então, assim, a gente precisa evolucionar. Nós não podemos... Quem está começando, tudo bem, tem que se fazer essas perguntas mesmo. Eu nem sabia que existia Roswell e o cara já está falando que... Sabe? Então, o que eu quero dizer, estou usando um exemplo simplista, é que algumas teorias precisam evolucionar, mas outras são eternas. Então, a gente precisa entender nessa espiritualidade que liberta, a estar conectado com esse conhecimento, essa tradição de sabedoria eterna. E qual é que nos aprisiona? A que nos aprisiona são justamente aquelas coisas que a gente já deveria ter dado um salto evolutivo de compreensão, de inteligência e tudo mais, e continua pensando a mesma coisa. Então, por exemplo, Jesus pisou na Terra, estavam discutindo se ele era o Messias, não era, se era o Cristo, não era. Até José lá estava achando que não era, a Maria não era filho de Maria. Os sacerdotes discutiam. Talvez o camarada que menos discutiu a respeito de se Jesus era ou não tenha sido Pôncio Pilatos, que ele só falou assim, olha, se você disser para mim que não tem, eu te liberto, não tem problema, agora o teu povo, os sacerdotes que mandavam efetivamente estão pedindo para a gente crucificar, sabe? Crucificar, então... E aí Pilatos, para ele, eu acho que tanto fazia, mas me parece, quando a gente lê, que ele não estava a fim de punir um homem injusto, mas tanto é que ele diz, não encontrei injustiça nesse homem, né? E os sacerdotes, não, cara, sabe, aquele bando de maluco. E aí Jesus foi para a cruz. Bom, 2000 anos depois, a gente está aqui. E aí você liga a internet, tem gente discutindo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Então, assim, não teria problema se quem estivesse discutindo isso são ateus, são cientistas, porque aí não são dogmas de fé. Mas quando você vê pessoas falando de paradigma quântico, de universo dimensional, de espiritualidade, falando de budismo, debatendo determinados temas, assim, chega a dar um lamento profundo de alma, do nível de mediocridade da estupidez humana. Então, eu estou citando esse exemplo simplista da tradição sagrada do cristianismo,
para mostrar que toda geração tem a sua cota de mediocridade. Nós temos a nossa, mas parece que algumas gerações perpetuam determinados temas através da história e não mergulham na essência da mensagem, que é o mais importante. Não, Jesus andou de escovadora, não, mas será que ele andou de nave? Os anjos têm asa, têm pena, ou eles andam de nave? Não, mas será que eles andam de veículo luminoso? Não, mas anjo não tem asa. É esse tipo de coisa. Então, não, Jesus ressuscitou, não ressuscitou, foi morar na Índia, não foi, não, ele era alienígena, não, ele foi enganação, enganou todo mundo. Sabe? Então, assim, os extraterrestres é a mesma coisa, não, tudo que vem do céu é de escovador, não, é os ET, né, conspiração. Então, a gente entra em determinadas décadas, mergulha em determinados temas, as gerações mergulham, como na Idade Média. Você tinha na Idade Média a obsessão com bruxaria, com as mulheres. Você pegava as bruxas e dizia o seguinte, olha, eu não sou bruxa, não tem problema, a gente vai amarrar você e vai jogar no rio. Aí o que vai acontecer? Não, se você flutuar, significa que você é bruxa. A gente tira você e queima. E se eu morrer afogado? Não, daí você não é bruxa, aí você é inocente. Não, mas eu já morri, não, mas não tem problema, você morreu, vai para o céu. E a gente vive ao mesmo tempo, a mesma coisa. Entendeu? A gente vai jogando as pessoas no rio, se elas flutuarem, a gente queima. Se elas morrerem afogadas, bom, era inocente, vai morrer afogada. Então, a gente está fazendo muito isso hoje, talvez, em relação aos temas da história. Assim, é uma época confusa. Então, nesses momentos, a gente precisa se sintonizar muito naquela espiritualidade que traz por exemplo, assim, quantas pessoas conectadas com todos esses temas que não têm paz de espírito internamente? E aí, para que serve o conhecimento e a informação? Se o conhecimento não serve nem para trazer, presta atenção aqui, se o caminho que você está trilhando não serve nem para trazer paz de espírito interior, não serve para mais nada. Eu recebi um e-mail hoje de um amigo, até fiquei surpreso, acabou de voltar do Lago Titicaca comigo, foi a Machu Picchu comigo, foi à Ilha de Páscoa comigo também no Chile, fez várias viagens espirituais, tanto ele quanto a esposa, um casal maravilhoso, e ele estava reservado para ir a Nazca. Daí ele me mandou um e-mail dizendo que a esposa não estava muito bem, mas eu já sabia que talvez ele fosse sozinho. Ele não quer perder a viagem com o Eric Von Däniken. Ele fala, senhor, mas também tem um problema, eu estou entrando num estágio de depressão, cara, não sei o que eu faço. Aí eu falei, poxa, fiquei surpreso, eu falei, não, estou aqui, quando quer vir aqui em Curitiba, vem aqui me visitar, ou eu vou estar em tal uma cidade que eu sei que você gosta de ir, vamos se encontrar lá, passa uns 2 dias lá, a gente vai jantar, se você não puder ir a Nazca, mas vamos conversar, porque você não sabe, você é um cara que tem acesso a muita informação, conhecimento, tem que ver o que tem errado aí. Então, muitas pessoas, e não que seja errado a gente passar por uns momentos meio que deprê e tudo mais, o que não pode é que essa depressão se torne uma realidade cotidiana. Então, eu sempre digo assim, se as coisas que você tem feito, ouvido, por exemplo, você participa dos nossos hangouts aqui, se quando terminar o hangout, você não se sentir bem, você não deve voltar mais. Você pode até voltar assim, eu não estava bem, mas o tema era complicado. De repente, o tema que a gente abortou, mas você volta uma outra vez. Mas se aquilo não te traz pelo menos um momento de tranquilidade, de reflexão, não perca o seu tempo. Assim, encontra outro caminho, vai a outro lugar. E eu, por exemplo, como eu falava segunda-feira, eu sou uma pessoa que gosto de... Na terça, ontem à tarde, eu estive na casa de um outro amigo em Curitiba, que é o Paulo. Ele acompanha alguns hangouts aqui, que já foi a Ilha de Páscoa comigo, já foi a Machu Picchu, já foi a Nazca, mas porque nós estamos voltando com o Eric Von Däniken, que também vai de novo, e ele trabalhava para o governo federal na área de museus, patrimônio histórico, uma pessoa inteligentíssima, agora ele está aposentado. Foi lá na casa dele ontem, falar de Nazca, passei 3 horas falando com ele lá, ele comprou uns livros muito top de um cientista americano falando a respeito de como a humanidade é cruel desde o início dos tempos. Um cientista de Harvard, um psicólogo, eu até bati uma foto do livro, mostrando como o ser humano é mau no passado, na Idade Média, no presente, continua sendo mau hoje e vai ser mau no futuro. Enquanto não se libertar dessa roda de samsara, a gente vai continuar sendo mau. E aí um livro impressionante. E a gente ficou lá 3 horas conversando. Eu gosto. Então, assim, o fato de eu dizer que às vezes eu entro em alguns canais de pessoas conhecidas
e sinto uma depressão de ouvir aquelas bobagens, não significa que em outros momentos eu pegue lá como o livro que eu folhei e falei, putz, esse é um troço que vale a pena ler. Um livro de quase 400 páginas, eu falei, vou encomendar porque é um material sensacional. A gente está sempre aprendendo, sempre evolucionando. Mas aquilo que a gente está vendo tem que, sabe? Agora você vai às vezes lá, e aí eu acabei entrando nos outros canais, infelizmente não posso dizer o nome aqui, e falei assim, pô, esse pessoal está tudo perdido, entendeu? Assim, se a gente depender do mundo, criar um cérebro global conectado, mais espiritualizados, a gente está perdido. São raras as pessoas que... Gente, eu falo assim, não gostar de mim, achar que eu estou sendo arrogante, não é nada disso. Eu estou compartilhando, não é nenhuma palestra, não me considera que hoje... é um momento íntimo, você pode expor ali o que você pensa, da mesma forma. É ver assim como existe gente trabalhando do lado das sombras. É impressionante. Eu postei hoje no meu Facebook ali, nós estamos fazendo 100 anos, o Outubro Vermelho, né? O genocídio que foi chamado de revolução, com Lenin, Stalin, a revolução bolchevista, que dizimou a vista de milhões de pessoas. Se você entrar no meu Facebook 1, do Alcione Giacometti 1, você vai ver já lá gente defendendo isso. Gente que viajou comigo a Machu Picchu, não vou dizer quem é. Gente que é bem informado. Não, mas todas as revoluções morre um monte de gente. Como é que alguém fala uma coisa dessa? Entendeu? Então, assim, o fato da pessoa ter acesso à informação, a conhecimento, não significa que nós nos tornemos pessoas melhores. Para isso, a gente precisa estar conectado a uma espiritualidade que liberta a nossa mente. Liberta do que, Alcione? Liberta da ignorância, do mal, da depressão, da falta de paz de espírito. Assim, eu não tenho respostas a todas as perguntas, mas eu estou em paz com as minhas dúvidas. Eu estou em paz com a minha falta de compreensão de alguns temas. Por quê? Porque as minhas certezas, ainda que sejam poucas, são muito bem solidificadas. São pilares edificados em rocha firme, um solo firme. Então, quando a gente edifica nossas verdades, nossas crenças na areia, em solo pantanoso, uma hora desmorona tudo. Eu lembro, eu já falei isso num dos hangouts aqui, as pessoas não são bobas, mas como ele já morreu também não tem problema. Eu tenho muitos amigos que viajam comigo, que são discípulos dele, muitas mesmo. Acho uma lástima, mas cada um acredita no que quiser. E estava vendo um site americano que reproduz, e eu conheço bem essa história, mas fiquei perplexo que teve um camarada nos Estados Unidos que reuniu uma quantidade enorme de denúncias contra um suposto guru indiano, um dos mais conhecidos, já falecido hoje. O site está em inglês, mas qualquer um pode hoje com tradutor ir lá e assim, eu ficava perplexo em entender como a gente, mesmo na era da tecnologia, por exemplo, se eu estou acompanhando o trabalho do Flávio Vale, e sou devoto do Flávio Vale, viro discípulo do Flávio, eu vou lá para o YouTube, eu quero saber, eu vou para o Google, eu vou para o site, qual é o trabalho do Flávio, de onde é que ele vem? E aí eu começo a encontrar uma denúncia, uma pode ser, todo mundo tem, né? Quando eu digo denúncia, alguém falando mal, etc., isso não é um problema. Daqui a pouco tem 1, 2, 30, 40, 50, 200, 300, 400, tem francês, inglês, alemão, espanhol, japonês, tem alguma coisa errada com o Flávio. Vamos tirar o Flávio, vamos supor que seja qualquer pessoa. Então a gente tem muito essas coisas. A gente acredita muito nas loucuras e não se dá o esforço de fazer uma simples pesquisa de 40 minutos no Google que nos tira das profundezas do abismo. Gente, infelizmente, é verdade. Então, eu estava entrando também... Enfim, eu tenho muitos amigos, alguns deles estão brigando nos bastidores, aí nas redes sociais, em outros canais no YouTube, como eu sou amigo de ambos. Às vezes eu vejo como esses temas acabam repercutindo no YouTube, e as pessoas vão dar conferências e citam, por isso que eu não gosto de citar ninguém. A minha discordância é sempre no campo das ideias, né?
E isso envolve nessas áreas ufológicas, místicas, espiritualistas, aí todo mundo acha que sempre tem razão. A grande verdade é o seguinte, se a gente jogar todo mundo no paredão e fuzilar todo mundo, ninguém vai ressuscitar, ninguém sai dos mortos. Então ninguém é guru. Tá entendendo? Se você botar todo mundo no paredão, inclusive eu fuzilar todo mundo, vamos ver se alguém ressuscita ali, vamos ver se alguém vai sair voando, vamos ver se alguém vai parar as balas. Estou usando um exemplo um pouco exagerado, mas só tem adulto aqui agora. Assim como fizeram com Jesus e os dois ladrões na cruz. Bota todo mundo na cruz, vamos ver se ninguém de nós vai ressuscitar. Ou seja, somos todos falhos. Somos todos ignorantes. Estamos tentando entender algumas coisas. Mas as pessoas que estão do outro lado endeusam muito quem está do outro lado falando. Sabe? Então, essa reflexão você mais tarde vai entrar num quadro depressivo quando o teu nível de apego, de fé for tamanho que você vai chegar e vai dizer, puxa, passei os 10 últimos anos me iludindo com aquele cara. No fim tem 150 acusações de pedofilia contra ele. No fim tem não sei quanto dinheiro que ele desviou de tudo quanto é lugar. É que nem aquele político que você vota e descobre depois que ele desviou, mandou colocar, sabe, lá, aqui fizeram uma... Gente, isso é um absurdo. A Câmara Municipal de Curitiba fez uma... Vereadores de Curitiba fez uma... Oh, meu Deus, uma cotação, um leilão público para comprar água mineral para a Câmara. E compraram água mineral a 8... Parece que era R$8 a garrafinha, eu vi na rede, né? Todo mundo sabe que custa 90 centavos, né? Aí um dia você descobre quem que está envolvido, aí você fica depressivo, né? Mas você tem que levar em conta essas coisas, guardar o nome dessas pessoas, né? Então, a espiritualidade que liberta, ela nos traz... Quando a gente nunca deve acreditar 100% em ninguém. Em ninguém de nós, vivos, mortais, etc. Por quê? Aquilo que o Alcione Giacometti está falando tem 98% nesse tema específico de eu concordar com ele e achar que ele está certo. Mas 2% você tem que deixar a dúvida para que ele esteja equivocado. Porque quando você fecha a questão, você deixa de evolucionar. Você vira escravo de alma de quem você está seguindo. Isso tem que ser com todo mundo. Então, por mais que você goste, que faça sentido, que esteja legal, sempre deixa aquela margem. Tem gente que eu dou 99% de possibilidade de estar equivocado. E deixo lá 0,1%, talvez se aquela pessoa me surpreender e estiver certa no que ela está falando, mas 99% tem o contrário também, eu acho que ela está equivocada. Mas vamos deixar 0,1%, de repente, sei lá, é um conhecimento louco e eu não estou tendo condições de entender. Então, a gente precisa se conectar a essa espiritualidade que nos faz crescer de forma inteligente. Então, por exemplo, eu vou voltar a citar o exemplo de Jesus, porque aí todo mundo conhece e eu não cito ninguém do presente. Por isso que eu gosto, eu falo de Buda, ninguém vai me... Sabe? Vamos falar dos mestres do passado. Então, por exemplo, Jesus andava com os discípulos. Ah, eu sou filho de Deus. Ah, é mesmo? Eu tô não acreditando. Aí ele curava lá um monte de gente. Aí estava o Pedro no barco, foi lá, andou sobre as águas. Sabe? Então, existia toda uma obra que acompanhava os passos dele. Mesmo assim, algumas pessoas, como Tomé, foram até o fim sem acreditar. E lá botou o dedo lá na cicatriz lá do pulso, né? Porque não foi na mão, senão rasgava, a crucificação era no pulso. E aí ele se convenceu. Então, a gente tem que ser 1% de Tomé sempre, sabe? Por exemplo, eu estava lendo nesse site americano ontem uma mãe, onde esse guru indiano, ela americana, foi visitar. E aí esse guru falou, deixa o seu filho aqui que nós vamos iniciar ele, etc. 15 anos. A mãe foi embora e ele passou a ser molestado depois lá nesse espaço. Aí depois o filho daí não tinha quase comunicação com a mãe. Muito tempo depois ela foi, retirou e hoje ela se arrepende. Acabou com a vida do menino e tudo mais. Então assim, por que a mãe deixou? Porque acreditava 100% que aquela figura fosse uma divindade, um guru, etc. E no fim entregou o filho dela para o verdadeiro, para as trevas, né? Eu estou citando um caso, mas são centenas de casos, e não só lá, existe isso ao redor do mundo todo. Eu conheci pessoalmente, ouvi casos assim, de pessoas se entregarem, mulheres principalmente nesses lugares, depois serem molestadas,
serem seduzidas, depois serem engravidadas, algumas eram casadas, iam com papo de meditação, encontrar seres no alto da montanha de madrugada, e, na verdade, encontravam outra coisa. E daí destruía casamento, e eram pessoas que tinham filhos. Eu já vi de tudo, gente, entendeu? Então, eu sempre digo para as pessoas, não entrem no canto da sereia, porque essa é a pseudo-espiritualidade que aprisiona você numa roda pior ainda, e depois é muito difícil você sair de lá. Tem áreas, por exemplo, sombrias. Eu falei num dos hangouts anteriores, daquele documentário do Tony Robbins, Eu Não Sou o Seu Guru, que está na Netflix. Eu nunca assisti inteiro, vi metade lá, por absoluta falta de tempo. E o Tony Robbins faz um trabalho muito interessante, é uma outra linha que não a minha, mas e uma brasileira foi para lá porque pertencia a uma organização mística, esotérica no Brasil, onde a família dela pertencia também, e aonde as crianças eram todas molestadas. E o Tony Robbins encontrou, soube da história dela, pediu para ela ficar lá, tratou dela, cuidou dela, ela passou por um processo de reeducação e ela voltou para o Brasil e faz um trabalho hoje com pessoas vítimas de abuso de seitas, organizações místicas, religiosas, seja o que for. Então, o conhecimento profana as pessoas, o dinheiro também, o sexo, essas coisas todas, e o domínio do poder sobre as pessoas também, né? A gente tem muita gente que não quer dinheiro, não é por sexo, mas tem necessidade de dominar as mentes das pessoas por poder, né? Então, a espiritualidade que liberta é como o Krishnamurti mais ou menos fez, né? Com 12 anos foi para dentro da Sociedade Teosófica, criaram uma organização, um bando de maluco. Você está chamando os grandes teosofistas de maluco, a maioria deles é tudo maluco. Pode postar aí. Aqui em Curitiba, o presidente da Sociedade Teosófica é meu amigo, já foi amigo. A maioria são malucos. No passado, estou falando de hoje, tá? A maioria era maluco. Quem diz isso? Eu não, Krishnamurti. Um dia que Krishnamurti encheu o saco, foi lá, dissolveu a organização dele e falou, vamos procurar o mestre, eu não sou mestre de ninguém. Porque queriam que ele encarnasse o Cristo cósmico, como se fosse possível, seres humanos, escolher uma pessoa. Nós vamos escolher agora o Alcione Giacometti, vamos levar ele para dentro, vamos criar uma organização, milhares de discípulos, vamos começar a rezar para ele, e ele vai encarnar o Cristo cósmico, como se fosse possível. Só existe um Cristo. Cristo não é um espírito cósmico, era tudo um bando de maluco. Então, assim, e ficaram lá, e hoje tem coisas que eu não posso falar aqui, mas que eu sei dos bastidores horríveis que ocorreram e tudo mais, eu prefiro nem falar. Então, e aí chutou o pau da barraca e falou, vamos procurar o mestre de vocês. E foi um dos grandes pensadores do século passado a falar muito disso, da espiritualidade que aprisiona, a dizer para as pessoas, cuidado. Krishnamurti é uma pessoa difícil, de difícil entendimento, ele é chato, ele é muito chato de entender. Por que ele é chato? Eu acho que justamente por causa desse período que quiseram transformar ele. Tem uma palestra com estudantes americanos, tem um vídeo gravado, onde estudantes americanos, isso tem um livro também, vão fazendo perguntas para ele, e ele se irrita muito facilmente, ele dá respostas ríspidas, ele é muito pouco educado, justamente porque eu acho que ele já vinha muito estressado e esgotado daquele período, né? Os livros dele deixam a gente pode ver do ponto de vista subliminar que ele escreve com uma certa, se pudesse pegar um poste, batia em todo mundo, sabe? Mas depois ele foi se aprimorando, enfim. Mas ele tem discursos duros nessa direção, e tem outros também que tem, que participaram de organizações e se expuseram a esse tipo de coisa. Então, a espiritualidade que nos liberta nunca vai aprisionar você a um mestre, a uma instituição e a um guru. Você será sempre livre. Inclusive para duvidar. Os apóstolos andaram com Jesus. Jesus podia ter chegado para chamar e falou, Tomé, tu está pensando o quê, hein? Eu tenho 12 discípulos, só escolhi 12. E dentre os 12 tem um que é você que não acredita em mim, podia ter expulsado ele do meio dos 12, né? Vá procurar tua turma, Tomé. Sai daqui, eu sou Cristo, está pensando o quê? Foi assim que Jesus procedeu? Não. Tomé era tratado como discípulo igual aos outros. E Jesus sabia que ele não acreditava naquele papo de que ele era o Cristo. E Judas? Ele sabia que Judas ia trair ele.
Ele expulsou Judas? Ele é o filho de Deus, a encarnação da divindade. Ele podia ter chegado para Judas: eu sei o que tu está aprontando, tira o teu cavalinho da chuva, tu não vai sentar na Santa Ceia. Não foi nada disso. Então, o mestre, hoje a gente não vive mais a era dos mestres, mas se eu pudesse falar assim, é aquele que, mesmo sabendo que o outro não acredita, o mantém ali para construir um diálogo libertador. Sabe? Você vai nas igrejas, eu estava vendo uma coitada de uma mulher hoje que foi cobrar o dízimo, o aluguel de um templo que ela aluga para uma instituição religiosa aí. Tinha atrasado um dia e o pessoal quase bateu nela. Tá pensando o quê? Que nós não somos filhos de Deus, que a gente não vai te pagar? E aí pegaram o dinheiro, jogaram no chão, humilharam ela foi pegar o dinheiro. Aí ela ligou o Facebook lá e faltou no Facebook. Daí vocês não vão pagar, não? Tá? Bota no Google ali que vocês vão encontrar. Acho que o pessoal meio ignorante nos tocou, estava ao vivo, achou que ela estava gravando. Daí tiraram o celular dela e foram apagar, mas era ao vivo, no Facebook, né? Esculambaram ela, depois ela foi na polícia. Então, eles são os líderes que estão por aí, entendeu? Por exemplo, não tem um grande líder de uma grande igreja aí, construindo templos gigantescos, que tem aí discursos na rede dele aí, que mais parece um ser das trevas falando? E quanta gente não está lá? Essa é a espiritualidade que aprisiona. Esse mesmo cidadão, se referindo a Jesus um dia, falou assim: porque Jesus, veja bem, aquele milagre de Jesus transformando água em vinho. É um milagre desperdiçado. O cara tem a ousadia de dizer que Jesus desperdiçou um milagre quando transformou água em vinho num casamento. E aí? Então, é a ousadia de criticar alguém do porte de Jesus. Não, milagre perdido, imagina, ficou perdendo tempo naquele casamento, transformando água em vinho. Esse é um idiota, um estúpido. Aí, na segunda-feira que eu estava de madrugada assistindo, encontrei um outro estúpido dele, só que na nossa área, que fala de extraterrestre, ufologia, tema de física quântica. A maior parte dos vídeos de física quântica no YouTube são dele. Jesus, não perca seu tempo rezando para Jesus, é tempo perdido. Não, realmente não vou rezar para Jesus. Eu, a partir de agora, estarei assistindo os vídeos desta ameba, porque se trata de uma ameba. Quem está acompanhando ele é uma outra ameba ao quadrado. Pode me deletar da rede se não gostou do que eu falei, entendeu? O camarada que fala uma coisa dessa, que a gente não deve perder tempo ficar rezando para Jesus, vai rezar para quem? Para o Michel Temer? Aí, engraçado é ver num outro vídeo ele falando bem de Lúcifer. Percebem? Os sinais, gente, são muito evidentes de quem está na luz e quem está nas trevas. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Eu também sou uma ameba diante dos conhecimentos universais. O cara aparece dizendo que Jesus é um zero à esquerda, um coitado, que eu não devo rezar para ele, que tudo aquilo é mentira, uma construção, que não ressuscita, papapá. Ok, tudo bem. Vamos imaginar que seja verdade. Tá, mas daí na hora de falar de um Lúcifer, que a gente tem muito menos... Alguém tem alguma informação, algum livro escrito sobre Lúcifer? A única coisa que a gente sabe de Lúcifer é o seguinte, que ele dançou. Ele se ferrou. A única coisa que a gente sabe. Não sabe exatamente que ele resolveu dar uma de besta e dançou. Simplificando é isso. Mas as outras pessoas sabem 200 mil coisas a respeito de Lúcifer. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu sei que eu sou um pouco lento para entender essas coisas, mas eu estou me esforçando. Peraí, então Jesus, que a gente tem vários livros escritos, tem historiadores hoje que indiretamente falam de Jesus, que moveu a história dos últimos 2000 anos. Não, isso é tudo besteira. Tá, ok, então vamos supor que seja. Mas agora Lúcifer, que tem 2 ou 3 palavras a respeito, que a gente só sabe que ele dançou, se ferrou porque quis dar uma de besta. Esse, então, esse é o cara. Aí eu construo toda uma história legal, que ele era o portador da luz, que o verdadeiro cara era ele, etc. Vendo para você esse sanduíche podre, que ficou fora da geladeira, e muita gente come. Tomara que dê uma indigestão, porque a indigestão vai te salvar. Por que você acreditar nisso? Por nós acreditarmos. É como aquela história dos ETs. Eu não acredito que o homem foi na Lua, mas eu acredito que o meu vizinho fala com o comandante das Pleiades. Não, ele me fala e me jura de pé junto que cada 3 meses ele encontra um ET. Vai lá e traz um monte de informação. Que o mundo corre risco de um holocausto nuclear, que a gente deve nos amar, blá, 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 blá. Eu sou o cara que não aguenta mais, blá, blá, blá. Então,
a gente não percebe a manipulação sutil do conhecimento. Porque que quando nós estamos acompanhando uma pessoa, se a pessoa que estiver falando for um bom articulador, um bom comunicador, ela fala para o teu cérebro. Ela não fala para a tua consciência. Porque se a tua consciência parasse para prestar atenção, normalmente não é a consciência, é o nosso cérebro, que é estúpido, o cérebro acredita até no Henrique Cristo. Entendeu? Acredita em qualquer coisa. Porque ele não sabe. Ainda mais se estiver carente, se estiver interiormente vazio, aí encontrei o meu Messias. E a partir dali você fica aprisionado na roda de energia daquele falso guru. Porque a consciência não. A consciência, ela vai articular, mas peraí, o que esse cara está falando? Será que é verdade? Vou fazer uma pesquisa. O que se sabe a respeito desse tema que essa pessoa está falando? O que se tem de... Então, essa espiritualidade que aprisiona e a que liberta, é muito fácil da gente perceber quando nós vemos muita gente sutilmente manipulando coisas e plantando novas verdades. Olha, você pode chegar para mim, por exemplo, eu não tenho problema nenhum com isso, e dizer assim para mim, Alcione, Buda não existiu. Tem. Siddhartha Gautama foi uma invenção, está em textos aí. E eu vou falar, é mesmo? É. Como é que você sabe? Eu vou te dar pelo menos 5 segundos de atenção. Não, passei 10 anos no Tibete. Opa, você falou a primeira palavra mágica. Pô, 10 anos no Tibete? Vou te dar mais 5 minutos. E aí? Quando eu estive no Tibete, eu conheci um monge tal que descende da linhagem tal, não sei o quê, pá. Opa, vou te dar mais 1 hora. Vamos conversar mais 1 hora sobre esse tema. Agora, você precisa trazer uma sustentação face àquilo que você está tentando mudar a história, muito poderosa. Porque, assim, possibilidades... Gente, guardem essa frase. Possibilidades extraordinárias necessitam de evidências extraordinárias. Para um lado ou para o outro. Jesus existiu. Quais são as evidências extraordinárias? Tem milhares. Jesus não existiu. Quais são as evidências extraordinárias? Raras. Nenhum historiador ou arqueólogo com mais de 2 neurônios no mundo, salvo seja maluco, afirma que Jesus não existiu. Vocês podem ir para o Google, etc., e pesquisar isso, tá? A gente já falou aqui da Bíblia de Jerusalém, que é uma construção de arqueólogos, historiadores e tudo mais, que projetam aquele livro. Então, assim, se for falar a respeito de Buda, você tem historiadores do Oriente, arqueólogos, antropólogos, historiadores, que vão dizer assim, tudo bem, nós podemos não acreditar no discurso religioso de Buda, porque isso é outra coisa. Assim como o discurso de Jesus. Estou falando do personagem histórico, Siddhartha ou Jesus. Ou Krishna, por exemplo. Você vai encontrar as evidências, os livros, uma quantidade enorme de ramificações de ordens monásticas e religiosas que derivaram a partir do budismo e tudo mais. E quando você começa a ir para o passado, você vai ver que tem evidências poderosas com a possibilidade, a gente não tem foto, não tem o RG, o CPF, mas Siddhartha existiu 99,99% que sim. A possibilidade de não ter existido 0,1%. Jesus, é a mesma coisa. A gente tem uma foto. A possibilidade de Shakespeare ter existido, 99%. Mas não é provado 100% que Shakespeare existiu. Você sabia que é o mesmo com Platão? E Aristóteles? É a mesma coisa. Eu sei que você pode ficar surpreso com o que eu estou falando, mas, por exemplo, não se tem a comprovação de que aqueles textos... A gente, às vezes, duvida de algumas coisas de Jesus. Falar em Platão, Aristóteles, filosofia grega, nós vamos estar muito mais tempo no passado ainda. E a história dos faraós, então? Então, como é que a gente acredita nessas coisas? Os incas não escreveram nada. Como é que a gente sabe de coisas de séculos atrás a respeito deles? Então, não vou ter tempo de explicar hoje aqui, mas uma construção de possibilidades e evidências vão construindo um fato histórico, sem entrar no aspecto religioso, que capacitam aquela possibilidade de ser 99% verdadeira e 0,1% não. Porque sempre tem uma margem de alguma coisa ter sido não exatamente como a gente pensa. E o que eu percebo nas áreas que nós estamos atuando, nessas áreas conectadas a esses paradigmas modernos, é muita informação com possibilidade de 1% de ser verdadeira e 99% de ser uma completa
loucura, entendeu? Então, assim, e normalmente isso vai aprisionando, porque a gente começa a acreditar e a construir... Gente, eu conheci organizações e sociedades que acreditam na construção da Terra, no universo e tudo, de uma forma completamente louca e diferente do que mesmo os livros mais esotéricos dos esotéricos vão falar. E aquilo é uma loucura da cabeça das pessoas. Eu estava falando de um livro esses dias, eu tenho esse livro em algum lugar aqui. Quer ver só um pouquinho? Cadê aquele livro? Deixa eu ver se está por aqui. Eu só não joguei fora esse livro ainda porque ele serviu de exemplo para mim. Deixa eu ver se está aqui, só um segundo. Enfim, se chama A Verdade sobre os Incas, de Roseli von Zas. Você bater no Google ali do lado, você já vai ver a capa do livro. Então, quando eu li esse livro a primeira vez, eu tenho ele há muito tempo. Eu não tinha ido ao Peru. Mas eu não preciso ir ao Peru, nem precisava ter ido a Machu Picchu, para entender algumas coisas a respeito do Império Inca. E quando eu li esse livro, eu achei que fosse um romance no primeiro momento, uma ficção, alguma coisa assim. E depois eu voltei a folhear o livro e conheci que, na verdade, ela era de uma organização com conhecimento, tem vários livros da Roseli von Vaz. Gente, aquilo é uma loucura. Agora, imagine o seguinte, não é assim, não é que o que ela fala não é verdade. 99% do que ela fala é mentira. É uma loucura. Ela deve ter escrito aquela obra num estado de delírio. Porque o Império Inca que eu conheci não existe. Ela encontrou o Império Inca numa, sei lá, na quinta dimensão. Eram outros Incas, entendeu? Porque, assim, por mais que os historiadores, os arqueólogos e mesmo os místicos, a gente saiba que a informação oficial, às vezes, não é 100%, mas era uma loucura, não é nada, não, porque Machu Picchu tem milhões de anos. Como assim milhões de anos? Os Andes foram feitos há milhões de anos, não tinha nem a montanha milhões de anos atrás ali, e um monte de gente acredita, sabe? Não, as pirâmides foram feitas há milhões de anos, claro que elas podem ser muito mais antigas, como eu coloquei no livro do Daniken lá, mas não milhões de anos. Aí, sabe, talvez o deserto nem fosse deserto, fosse um oceano. Então, quando a gente parte para esse tipo de afirmação que é muito diferente, a gente precisa dar o crédito, ok, mas precisa entender por que ela está falando isso, da onde vem, quais são as evidências. Então, nesse sentido, essas coisas escravizam a gente. E aí os tempos passam e a gente, quando percebe, está completamente distante de tudo. Enquanto a espiritualidade que nos liberta traz paz de espírito, ela pode até não dar o entendimento final das coisas. Pô, pesquisei vida extraterrestre durante muitos anos, não encontrei a resposta final, mas a minha alma, a minha consciência estão mais apaziguadas em relação ao que eu pude compreender. É melhor que você aceite poucas verdades finais a respeito de um tema complexo do que aceitar várias e correr o risco de passar a acreditar na mentira. Uma mentira desconstrói toda uma realidade. Porque você pode fundamentar como pilar uma mentira e, a partir dali, desconstruir toda uma realidade. Então, veja só a diferença. Por outro lado, se o seu pilar a respeito de um tema ele não é construído na mentira, ainda que o seu círculo de verdade seja bem pequenininho, mas aquele pouquinho que você sabe, se for real, você está muito mais à frente do que as pessoas que afirmam saberem tudo, mas são completamente equivocadas. Tem umas pessoas que eu chamo de sinceros equivocados. São a minoria, é verdade. Os sinceros equivocados é aquele que eu digo para você que sei fazer chover e inventar e você acredita. Você sabe, você será equivocado, está acreditando, etc., que eu sei fazer chover e inventar. Você nunca me viu fazendo chover e inventar. Mas você acredita porque gosta de mim, etc. E você tem o cara perverso, que fala assim, aprendi a fazer aventar com Alcione Giacometti, também sei fazer chover e inventar. Ou seja, eu sou mentiroso e você mais um mentiroso dizendo que aprendeu a mentira comigo e perpetuando essa mentira para outras pessoas. Aí é terrível. Então, é melhor que você seja, pô, o senhor Giacometti que faz chover e inventar. Será que é verdade? Eu vou aguardar até que eu veja fazer chovendo e inventar. Nem vou desconsiderar e nem vou acreditar. Então, diante dessas coisas, desses temas todos, porque a gente está falando de mundos dimensionais, para começo de conversa, a gente está falando de algo que ninguém pode pegar e levar para um laboratório pesquisar. O problema já começa por aí. Seja física quântica,
seja extraterrestre, seja anjo, seja personagens do passado. Então, a gente vai estudar e vai pesquisar ao longo do tempo o que torna uma teoria a respeito de um tema da física quântica mais passível de ser real. A quantidade de estudos, de pesquisas ou de evidências indiretas a respeito de um tema. Quando você tem muitas evidências indiretas a respeito, por exemplo, da existência de buracos negros que não se tem certeza, mas a quantidade de evidências indiretas a respeito da existência dele é tão grande que ele praticamente é aceito por toda a comunidade científica, mas nunca foi 100% comprovado. Universos dimensionais, a mesma coisa. Você tem um cabedal de estudos, de conhecimento, que apontam na direção dos universos dimensionais sejam reais. Porque ninguém de nós, por exemplo, pelo menos no estado físico, claro que eu conheço histórias extraordinárias, mas ninguém pode filmar, fotografar o universo dimensional, a gente não fez isso. Então, todos esses temas, a gente precisa da quantidade de evidências indiretas. E quanto mais, por exemplo, vida após morte, quanto mais pesquisas foram sendo feitas a respeito de pessoas que passaram por uma experiência de estarem mortas, voltarem à vida e trazerem as lembranças do que ocorreu do outro lado, mais consistente foi ficando no quadro científico a possibilidade daquelas experiências serem reais. Tanto que você tem a parte da medicina, médicos hoje no mundo todo, psiquiatras, gente top nos principais centros de pesquisas no mundo, que afirmam que algo sobrevive. Eles não entram se é alma, espírito, perispírito, é consciência, mas eles hoje, muitos deles falam, uma parte de nós sobrevive à vida. Eu conheço muitos deles, por exemplo, no Brasil, inclusive. Então, essas evidências indiretas, porque os médicos não estiveram lá, nem tampouco fotografaram, não puderam medir, mas as evidências indiretas trazidas pelas pessoas que passaram pelas experiências vão validando a construção, vão solidificando aquela ideia. Agora, o que nós não podemos acreditar em alguém que fale alguma coisa do dia para a noite, ou porque aquela pessoa está falando isso e ainda coloca uma teoria mais absurda ainda.